Muito boa tarde, programa Consulta ao Doutor no ar. Eu sou Maria Aleixo, lembrando, estamos numa fase boa aí, aguardando o 1º de julho e a programação repaginada da Hit TV. Obrigada por estar com a gente, acompanhando também a programação pelo Instagram e participando, @Hit TV. Facebook, Hit TV Oficial. O site é o www.hittv.com.br e ainda no YouTube, Hit TV ao vivo. A gente começa o programa de hoje cumprimentando o nosso primeiro convidado para falarmos sobre a queda de fertilidade na mulher. Dr. Raul Nakano, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer poder vir aqui no seu programa novamente, né? E poder tirar as dúvidas que, às vezes, deixam as pacientes muito conflitantes, né? Sim. Foi um prazer poder ajudar essas pacientes. A Hit TV e o Consulta ao Doutor é que lhe agradece. E seja bem-vindo mais uma vez. O Dr. Raul Nakano é ginecologista, especialista em reprodução humana. E a gente quer falar sobre o nosso tema, inclusive, né, antes de iniciar aqui o ao vivo, o senhor falava e lembrava da importância de nós compreendermos o assunto da queda da fertilidade, conectado não apenas com a mulher e eventuais desafios que ela vai enfrentar para ser mãe, né, para ter a concepção de um bebê, mas que isso tudo está relacionado com uma grande mudança cultural que acontece na nossa sociedade, na humanidade toda, né? Inclusive o senhor tem aí experiências do outro lado do mundo, a gente já vai conversar sobre isso, mas um pouco dessa realidade social e a experiência de maternidade, especialmente a primeira experiência para a mulher. Sim, as pessoas perguntam, as mulheres hoje estão mais inférteis, né? E o que a gente fala é o seguinte, as mulheres, na verdade, nessas últimas décadas, nesses últimos séculos, elas não mudaram. As mulheres são as mesmas, porém, o comportamento mudou, né? Então, o comportamento das mulheres hoje é diferente de 100 anos atrás. Hoje, as mulheres estão no mercado de trabalho, elas querem fazer uma faculdade, querem entrar no mercado de trabalho, adiar a formação da família, né? Adiar a gravidez. Isso fez com que toda a sociedade, isso no mundo inteiro, foi uma solução em parte, mas em parte trouxe algumas dificuldades para a vida da mulher. Porque como ela adia muito o seu momento de conceber, quer dizer, ela começa a querer ter filho depois dos seus 30 anos, e algumas acabam tentando ter os filhos depois dos seus 35 e mais, isso fez com que essas pacientes passassem a ter uma dificuldade, porque ela passou numa fase diferente, biológico, né? Então, biologicamente, ela entra numa fase que começa a ter dificuldade. Só para você ter uma ideia, uma paciente que tem 30, 35 anos de idade, a chance natural de ela engravidar é em torno de 18, 20% naturalmente todo mês. Com 38 anos de idade, isso já é a metade. Então, em torno de 10% a chance por mês. Então, isso, houve uma mudança, há uma mudança de quantidade e qualidade dos ovos da mulher. Então, o comportamento dela mudou, ela está casando mais tarde. É claro que as mulheres tiveram uma conquista, elas conquistaram o controle da natalidade, né? Foi uma revolução, ela conseguiu esse controle, ela se emancipou, foi no mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, de outro lado, ela fez com que essa dificuldade biológica nascesse. Então, não é que ela é hoje mais infértil, hoje ela está concebendo no momento que é mais difícil conceber. Então, a mudança de comportamento, isso reflete no mundo inteiro, não é só no nosso meio, nos países do primeiro mundo também, isso é mais evidente, né? Eu tive um tempo fazendo estágio lá no Japão, e lá, cerca de 65% das mulheres têm mais de 40 anos tentando engravidar. Então, assim, aqui no nosso meio é em torno de 40%, mas lá já tem 60% das pessoas. Então, a maioria das mulheres que estão tratando tem essa idade. Tem essa idade, mais de 40 anos. A gente tem relações biológicas, portanto,
Sim. com isso tudo, né? Correto. E a medicina dando respostas a isso, a gente vai falar sobre esses avanços, essas possibilidades. Sim. Nessas questões do corpo da mulher, o senhor citou os óvulos. Sim. São a primeira causa das dificuldades de engravidar, dos problemas de fertilidade, a qualidade dos óvulos, doutor? Vamos dividir em 4 fatores básicos Sim. que a gente necessita para conseguir uma concepção. Então, a gente tem um útero, que é um fator importante, mas ao longo do tempo ela muda pouco, ela não perde tanto a sua grau de fertilidade. Tem um fator masculino. O sêmen, ele é relativamente tranquilo, ele começa a ter variações importantes a partir dos seus 50 anos de idade, então é mais tardio, né? O homem também interfere, mas é mais tardio. Tem o fator tubário, que a trompa, a princípio, se você não tiver nenhum processo inflamatório que atrapalhe, ela não vai atrapalhar tanto na fertilidade. O único fator limitante é o óvulo. Ele é o mais expressivo mesmo. Ele envelhece, entre aspas, né? Porque a quantidade de óvulo que a gente tem é estanque. Quando a gente nasce com mais ou menos 1 milhão e pouco de óvulos. E esse óvulo, você vai eliminando mês a mês, todo mês, uma quantidade que varia em torno de 400 mil óvulos por mês. E apenas um ovula, que pode ser concebido. Os 300 e poucos são os testes da natureza ali, no processo que isso acontece. Mês a mês. Né? E quando ela chega com 37 anos de idade, mais ou menos, ela já perdeu 90% do seu estoque de ovos. Diferente do homem. O homem, o sêmen, ela é produzido constantemente. Então, entre aspas, é como se estivesse renovando o tempo todo. Né? E na mulher não, ela já nasce com o seu estoque que ela vai utilizar durante toda a vida. E esse estoque, ele cai abruptamente a partir dos 35. Aí que mostra por que as mulheres, depois dos 35, começam a ter dificuldade de gravidez. Então, qualquer mulher que tiver mais de 30, que estiver beirando os 35, é bom fazer uma consulta com o médico. Hoje tem um hormônio chamado hormônio antimileriano. Esse hormônio é muito interessante. Ele dá uma ideia da reserva ovariana. O quanto de óvulos ela ainda tem no seu estoque. E dá para ter uma ideia, se esse número estiver baixo, seria interessante ou fazer a preservação, guardar o óvulo, ou talvez, se estiver já com um parceiro, já começar a pensar em ter sua prole. Né? Então, hoje a gente tem algumas coisas que, no caso, a tecnologia pode auxiliar, dando um parâmetro, né, para essas pessoas que estão pensando em adiar ou estão ainda pensando em deixar a sua formação da sua família para mais tarde. Esse hormônio é muito interessante, chama hormônio antimileriano. Vocês que estão aí com mais de 30, antes dos 35, pede para o seu ginecologista pedir esse hormônio chamado hormônio antimileriano. Pega um papelzinho, anota. O hormônio antimileriano é importantíssimo. E é uma forma, então, de mapear a qualidade ou quantidade de óvulos que a mulher tem. Seria mais o estoque, então é a quantidade. Quantidade. Dá para saber o estoque de óvulo que ela tem. E aí, se tiver baixo, aí seria bom, interessante procurar um profissional da área de fertilidade e trocar uma ideia, porque o estoque estando baixo, pode ser que futuramente ela vai ter dificuldade ou de engravidar e conceber. Então, para a gente continuar falando sobre como lidar com esse estoque e enfrentar uma queda de fertilidade natural, biológica, né? Não é do nosso tempo, é da constituição do corpo feminino. Só 2 perguntas, 2 curiosidades. Então, a gente tem a ideia de que a menarca marcaria para a mulher, a primeira menstruação, o início da sua vida fértil. Não é assim. Ela é um momento importante, mas a vida fértil não começa na menarca e termina na menopausa. Ela tem, na verdade, esse complexo momento biológico mais propício para a mulher. Seria isso? Vamos resumir um pouquinho. A palavra menarca é o início da primeira menstruação. Sim. Então, o óvulo, quando ela nasceu, ela tinha um estoque, e esse estoque, na verdade, até a menarca, na verdade, ela já vem perdendo. E quando chega na menarca, ele não começa a se desenvolver na menarca, então? Não. Ela já vem com estoque desde quando nasceu. Quando chega na menarca, é que ela tem condições hormonais, biológicas, em que esses óvulos
consegue atingir a maturidade e ovular e conceber. Então, antes, esses óvulos estão como se estivessem quiescentes, meio que dormentes. Eles não estão ainda em capacidade de ovular e conceber. É como se fosse uma criança que ainda não está madura. E dizer que também a menarca é um momento de adolescência, de cuidado, de carinho, mas só marca um momento biológico de concepção. Ela começa a ter óvulos em condições de conceber, porque o hormônio ajuda. Porque antes os hormônios não estão ajudando a fazer com que esses óvulos atinjam a maturidade. É como se os óvulos fossem todos imaturos. E aí, quando chegar na menarca, ela atinge uma fase em que esses óvulos passam a ser maduros e concebíveis. E o fato de eu, aos 35, 40, 45 anos, né, ter um ciclo menstrual regular, normal, como eu tive praticamente ao longo de toda a minha vida, desde a menarca, não significa que eu tenha uma alta fertilidade, porque depende do meu estoque de óvulos. O estoque de óvulos é parte do contexto. Do contexto, e é né? O que mais define a capacidade de O fato de conceber. você ter um ciclo natural, regular, isso mostra que a parte endocrinológica sua deve estar em ordem, mas não necessariamente todo o contexto, a trompa, o útero, está tudo em ordem, porque o restante, se tiver, às vezes, alguma alteração, pode levar a uma infertilidade. Sim. Embora a ovulação esteja em ordem, embora o ciclo menstrual esteja em ordem. Né? Todas essas questões nos mostram a importância da gente consultar o doutor e o doutor especialista em fertilidade para compreender como está realmente o nosso corpo em todos os seus aspectos, né? O corpo da mulher para a gravidez. Sim, sim. Porque, como eu comentei, a infertilidade, falando de maneira bem simples, tem 4 fatores. Então, uma vez a paciente, durante 1 ano, não evitou, tentou engravidar e não conseguiu, essa paciente já tem uma patologia, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é a infertilidade. Então, ela não evitou e não engravidou em 1 ano, procura um médico. E aí tem esses 4 fatores. A gente vai ver se tem alguma alteração no útero, na trompa, na ovulação e no ovário e no fator masculino. Isso é uma maneira bem simples, né, para poder o leigo entender. É uma divisão anatômica bem didática para entender. Se esses 4 fatores estiverem em ordem, essa pessoa teria que ter engravidado dentro de 1 ano. Se não engravidou, tem que procurar um especialista, né, pelo menos um ginecologista, para poder pedir os principais exames para saber o que está acontecendo. Sim. Um pouquinho do resultado, daquilo que o senhor viu na sua estada de estudo, trabalho e pesquisa no Japão, para a gente comparar um pouquinho com a realidade aqui da mulher brasileira, por exemplo. Então, como lá o hábito é diferente, tem a alteração cultural, eles casam mais tarde, né? E isso um pouco, o pessoal do primeiro mundo, eles costumam adiar um pouquinho a concepção. Então, o que a gente percebeu é que lá, mais de 2/3 dos casais que vão procurar o tratamento tinha mais de 40 anos de idade. A gente está tendo em torno de uns 40% hoje, era menor, era 35%, já está chegando aos 40% nesses últimos 10 anos. Nós, brasileiros, também estamos chegando lá. As pessoas estão cada vez mais adiando a maternidade, né? Mas o que chamou muito a atenção lá é que essas pacientes, ela tem mais de 40 anos de idade e, nessa circunstância, a produção é menor, a qualidade é inferior e aí a gente acaba tendo uma expertise desse tipo de paciente, né? E uma das coisas que a gente tem utilizado ultimamente é uma técnica que está chegando, é uma técnica relativamente recente, é o chamado rejuvenescimento ovariano segundo Garavelli. Garavelli, ele cunhou essa palavra, que faz a infusão de fatores de crescimento no ovário. E algumas pacientes que têm ovário com baixa produção ou paciente que tem uma menopausa precoce, por exemplo, pode vir a voltar a ovular, de acordo com a infusão desses fatores de crescimento. Em nosso serviço, a gente já tem em torno de 4 pacientes que estavam com menopausa, a maioria é menopausa precoce, que a gente fez essa infusão e conseguiram gravidez, né? Então, isso
é uma nova dimensão, uma nova técnica. Não pode se falar que isso trouxe uma resolução, mas é uma luz que aparece do fundo do túnel daquelas pacientes que não tiveram oportunidade de conseguir um tratamento, né, onde o ovário tinha já encerrado o seu expediente, é como se reativasse. É muito interessante porque quando você tem uma paciente que entra em menopausa, ela ainda tem um estoque mínimo que é calculado em torno de 10 mil óvulos, ainda estão quiescentes, estão dormentes, estão parados e não vai ovular. Mas se a gente pegar esse fator de crescimento e fizer a infusão, esses óvulos voltam a ser ativados e voltam a ovular. E com isso a gente tem 4 pacientes que, nessa circunstância, que voltou a ovular e engravidou. Gestante então, nesse momento? Sim, algumas já nasceram. Hein? Ah, já nasceram os bebês? Já nasceram, tem algumas que estão em fase e está na sequência, né? Mas é boa curiosidade, né? A vinda de uma criança, a luz, sempre traz essa alegria. A gente quer saber, já nasceu? Já nasceram. Parabéns, doutor. Mas, de qualquer forma, lá no Japão, realmente, os pacientes são muito mais maduros, né? Eu falo que as minhas pacientes são todas jovens. Essas são as menos jovens, que têm mais de 40 anos. Sim. E elas, a gente consegue dar uma abordagem específica para esse tipo de paciente que tem um cuidado próprio, né? Sim. A gente ganhou uma certa expertise para poder tratar esse tipo de paciente, porque ela não é aquela paciente que funciona, responde igual aquelas pacientes de 35, 36 anos de idade, que tem uma fisiologia já consagrada, mas acima de 40 ela tem uma fisiologia um pouquinho diferente. Então tem que tratar também de maneira especializada, né? E o aspecto emocional dessas pacientes? A gente pode estar aqui nesse momento, né, dando informações para todo mundo, é claro, estamos respondendo às suas perguntas, tratando desse tema, mas se alguém está vivendo um momento como esse, a gente sabe, o senhor também vive isso no contato com as suas pacientes, que o aspecto emocional ele surge de maneira muito significativa. Então, como lidar com ele para colaborar no trabalho médico, nas terapias todas, nas tecnologias que se tem para a questão da infertilidade? Olha, a maternidade é uma circunstância que envolve um fator emocional muito forte, né? E a gente percebe que ser mãe é algo assim incomensurável, né? Então a gente observa que assim, eu falo brincando, que se for homem, o pessoal na primeira injeção ele já desiste, porque vocês mãe assim quando quer, às vezes está difícil, sacrificado, mas elas são guerreiras, resilientes, perseverantes, né? São perseverantes, é admirável. Então, assim, realmente, assim, é desgastante. Eu falo que tem desgaste, são 3 desgastes. O desgaste físico, para tomar injeção, toma remédio, aplica isso, aquilo. E depois tem o desgaste emocional, né? Porque quando vem a menstruação, o mundo desaba, né? Porque é sinal de que não houve sucesso aquele mês, né? E não deixa de gastar uso de remédio, tratamento. Então, é um desgaste físico, emocional e financeiro, né? Então, realmente, assim, não é fácil. Mas ela recebe todo o apoio, né? A gente procura, sabendo disso, a gente procura, pelo menos, atenuar um pouquinho essa dificuldade, esse sacrifício que elas estão passando. Né? Sinta-se apoiada pelo conhecimento científico, pelas equipes. A gente tem pergunta? Vamos para a tela conferir. Quem está participando conosco? Jéssica Pacheco, boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Que bom ter a sua participação. Ela pergunta assim, ó, tenho 32 anos e meu marido 23. Meu marido é paratleta e ele tem oligospermia severa por causa da hipófise. Eu tenho a tuba direita obstruída. Meu hormônio antinuleriano deu 1,31. Qual a orientação que o senhor nos dá? Consultando o Dr. Raul. Então, Jéssica, eu acho que o seu caso tem solução, porque a antimileriana está no 1,3 significa que você tem um estoque bom. Então, essa parte não é tão complicado. O sêmen, ele falou que tem oligospermia severa.
Hoje tem uma técnica chamada ICSI, que consegue pegar os melhores sêmen e a gente utilizar e fazer a fecundação in vitro. Tá? Então, o sêmen dele está prejudicado, mas existe como recuperar esse sêmen. Então, o segundo fator está em ordem. E ela está com 32 anos de idade, normalmente a qualidade dos óvulos são bons. Se a trompa está com problema, é claro que a gente pode utilizar uma técnica que não necessita de arrumar a trompa. Mesmo que arrume a trompa dela, como ela tem uma quantidade de sêmen abaixo, não vai fazer muita diferença. Então, a técnica mais correta seria a reprodução assistida, utilizando a técnica de ICSI. Esse tipo de tratamento não é assim, para nós que fazemos reprodução assistida, é quase que nossa rotina, né? Uhum. E os resultados são muito promissores, é gratificante. Que bom. Jéssica, obrigada mais uma vez pela sua participação. Que fatores a gente tem, por exemplo, nós começamos falando da questão comportamental, né? Da cultura interferindo, não a interferência, né? Mas modificando a experiência de maternidade da mulher e, portanto, o resultado. Sim. E que fatores a gente tem hoje? Por exemplo, a poluição, os níveis de estresse nessa sociedade de muita informação e muita rapidez, como lidar com eles e eles atrapalham também a maternidade? Sim. Cada vez mais se fala em estilo de vida. Então, assim, o conjunto disso tudo que você falou, ela cada vez mais interfere nos resultados. Então, desde o uso de produtos que você alimenta. Então, hoje, qualquer coisa que você alimenta tem acidulante, corante, são substâncias que muitas vezes, em pequena quantidade, não traria problema, mas se você usa diariamente, por um período longo, pode trazer algum malefício. E, principalmente, o uso excessivo de álcool, né? O álcool excessivo, ele traz problema nos dois, tanto no marido e na mulher. O índice de massa corpórea elevada, né? Então, excesso de gordura, isso também interfere. Uma pessoa obesa tem 30% menos chance de gravidez por causa do metabolismo que está alterado, né? Então, obesidade, alcoolismo, tabagismo, o tabagismo também interfere. O uso excessivo de estimulante, tipo esses derivados de cola que tem cafeína, né? Tem esses energéticos que tem cafeína, tem taurina. Teoricamente, fazer uso uma vez ou outra, porque está numa festinha e tal, entre aspas, né? A gente faz vista grossa, mas assim, tem gente que faz uso diário e isso não é legal. O uso excessivo do café mesmo, no dia a dia, que é uma cultural. Eu acho que é saudável de manhã, depois do almoço, um pouco, mas assim, o uso excessivo. Eu conheci pessoas que tomavam uma jarra por dia e isso, ao longo do tempo, se faz um uso crônico. Esse crônico, eu digo, meses, né? Anos. Ela vai modificando, vai dificultando, principalmente o lado masculino, né? Hoje a gente vê as pessoas fazendo academia, mas faz academia com uso de anabolizante. O anabolizante, ele detona a produção de espermatozoide. O que está acontecendo muito, que tem pessoas que estão vindo na clínica com infertilidade, onde o marido está com sêmen alterado e ele está todo bombado. E aí eu falo assim, olha, isso está atrapalhando, você vai ter que parar. Dura é fazer parar de usar, porque ele está bombado, ele não quer perder a massa. Então, de qualquer forma, assim, estilo de vida. Ele está sentindo vigoroso, porque o anabolizante dá uma sensação de bem-estar, né? E aí ele não quer tirar. Então, estilo de vida de novo, né? Sim. Um sono adequado, né? O sono bom. 2 horas antes de dormir, tem que tirar a tela azul. Então, seria o computador, seria o celular, o tablet, né? Tudo que tiver televisão, né? Não é adequado. Quero ter um sono de qualidade, tem que desligar antes. Então, isso também interfere, né? À noite, quando você for dormir, coloca a mão, se está enxergando
as mãos é porque tem LED ligado em algum lugar. Tem que desligar. Aí o certo é tirar esses LEDs, né? Ai, doutora, a gente vai para o intervalo, encerrando então a nossa conversa aqui. Que bom recebê-lo mais uma vez aqui na HIT. Obrigada. E os contatos Instagram, @ferticlean e o site ferticlean.com.br. Doutor Raul Nakano conosco. Obrigada mais uma vez. Muito prazer. Foi um prazer enorme poder tirar as dúvidas. E muitas vezes os pacientes têm dúvidas e acabam não conseguindo tirar, e para nós é uma satisfação poder ajudar essas pessoas. Mais uma vez, obrigada. Intervalo rapidinho, a gente já volta. Voltamos com Consulta ao Doutor. Bora participar com a gente? O WhatsApp do programa aí na tela para você, 3337-5886, código de área 11. Vou repetir para você já. Guarda aí na sua agenda de WhatsApp, que é facinho mandar pergunta aqui para a HIT TV. 3337-5886, código de área 11. A gente fala agora sobre enfisema pulmonar. Dr. Franco Martins já está com a gente. Boa tarde, obrigada por estar conosco. Boa tarde, Maria. Um prazer aqui estar no seu programa. A gente vai falar sobre enfisema pulmonar, mas aproveitem. Temas em relação a doenças no pulmão, você tem dúvidas, vamos aproveitar e consultar o doutor. E que caracteriza essa doença que não é nova, já é registrada há muito tempo no conhecimento médico, o enfisema pulmonar. Explica pra gente, por favor. Maria, boa tarde também novamente à sua audiência. O enfisema pulmonar, dá para dizer que ele começou quando os primeiros humanos começaram a fumar. Então, apesar de ter uma causa genética para também existir o enfisema pulmonar, a vasta maioria das pessoas aí desenvolve em virtude de anos fumando. Então, aquelas pessoas que começaram lá com 15, 19, 20 anos, época ali da adolescência, a fumar, elas vão desenvolvendo uma alteração na via respiratória e nos alvéolos, que são as estruturas, vários saquinhos que ficam dentro do pulmão, onde ocorre a troca do oxigênio, quando a gente respira, e a eliminação da umidade do gás carbônico quando a gente solta o ar. E aí o contato desse tecido pulmonar com as substâncias do cigarro, né, aquelas 4.700 substâncias tóxicas que a gente vê ali dentro da caixinha do cigarro, mais alta a temperatura do cigarro, né, que a gente vê quando a pessoa está fumando, ela acende com fogo, né, fica uma brasa. Então, chega numa temperatura alta lá dentro também. E aí, ao longo de anos fumando, vai ocorrendo uma inflamação na região tanto dos brônquios quanto dessas estruturas, e elas, infelizmente, vão se deteriorando. Elas vão se destruindo progressivamente em vários níveis. Tem pessoas que vão ter a doença de uma forma leve, que essa alteração é leve, até moderada, grave, é muito grave. Costumeiramente, a doença os sintomas, né, vão começar por volta ali dos 50 anos, 50, 55. Como que a pessoa percebe isso? Né? Porque no Brasil, um estudo mostrou que 9 entre cada 10 pessoas que têm essas alterações está sem o diagnóstico. Então, como que a pessoa percebe isso para procurar auxílio? É quando ela começa a ter falta de ar, principalmente para subir uma ladeira, um lance de escadas. Então, ela começa a subir aquela ladeirinha perto de casa, e aí tem que parar, às vezes começa a dar aquela para respirar. Está relacionada com o cigarro. Com o enfisema. A doença está relacionada com o cigarro. Exato. O tabagismo, o cigarro, ele é uma causa já comprovada há décadas desse enfisema pulmonar e dessa alteração que causa no pulmão. Outros fatores podem desencadear um quadro de enfisema? Pode desencadear. Existe uma doença genética chamada deficiência de alfa-1 antitripsina, mas aí a pessoa ela não precisa fumar e ela vai desenvolver isso por volta ali já da adolescência, já começa a apresentar o quadro. E aí a evolução ela é diferente, né? Então esses sintomas começam ali com a pessoa muito mais jovem. Sim. E aí a gente consegue até repor uma enzima que é o tratamento aí dessa doença genética, né? Já no tabagismo vai começar com a pessoa, a gente brinca uma doença, a pessoa ali de cabelo grisalho já. Não começa no jovem,
nem no adulto jovem. Ela vai aparecer por volta dos 50 anos em diante. É uma doença da modernidade, né? Cigarro surge na modernidade. É recomendado, inclusive, num primeiro momento, e a gente sabe historicamente, né, o desafio que foi isso, né? Não, faz bem, abre os alvéolos, né? E depois a gente vem com a ciência, um conhecimento comprovando que não, inclusive pelo adoecimento das pessoas, então. Surgimento de pacientes com enfisema é que chamou a atenção para o que o cigarro realmente faz com o nosso corpo. E vai bastante nessa linha, porque quando surge essa questão do cigarro, isso começa a ser comercializado, desde lá nos Estados Unidos, isso passa a ser divulgado para o mundo inteiro, né? Vem chegar aqui no Brasil, na década de 80, 90, aquelas propagandas da televisão e por aí vai, depois vão surgir leis, né, que vão proibir esse tipo de divulgação. Então, o que se observou? Estudos científicos, acompanhando essas pessoas durante anos, foram observando que aquelas pessoas que fumavam, que tinham esse hábito, morriam mais e usavam mais os recursos de saúde. Precisavam ir mais a consultas, a emergência, ficavam hospitalizados, morriam mais cedo. Não só de doenças respiratórias como o enfisema, a bronquite crônica, a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o câncer de pulmão, mas também doenças cardiovasculares, como o infarto, o derrame, né, o AVC, a insuficiência cardíaca, problemas renais, problemas endócrino-metabólicos, todos relacionados ao tabagismo. E a gente continua, então, na campanha e aproveita o momento dessa entrevista e desse tema para dizer, quer parar de fumar? Que boa ideia! A gente está aqui, inclusive no Consulta ao Doutor, você pode aproveitar os canais de participação para colaborar com você nessa decisão pela sua saúde. Hoje a gente tem o vape e colocado, inclusive, para a juventude, para os mais jovens, uma grande questão de saúde pública. Não está fácil enfrentar, né, o que mundialmente está acontecendo em relação aos cigarros eletrônicos. Eles causam também enfisema, doutor? Os cigarros eletrônicos... Além do câncer, que tem sido uma grande mensagem de alerta, né, sobre o vape. Os cigarros eletrônicos, eles estão passando por um momento que a gente precisa estar bastante atento. Porque eles foram aprovados em países como os Estados Unidos e países da Europa, e tem-se observado alguns fatores que hoje já são fatos. Primeiro, a iniciação do tabagismo e do fumar o vape entre os jovens. Então, já está comprovado que aumenta bastante a chance desse jovem começar a fumar. Por quê? Porque eles não entendem, isso envolve muito as empresas que fazem esse tipo de propaganda, que o vape é um tipo de cigarro. Eles estão, nossa, cigarro, credo, que nojo. Mas o vape eles acham que é legal, que é interessante, que é colorido, porque ele tem mais de uma centena de sabores, desde maçã, melão, até chocolate, baunilha e por aí vai. Eles vêm em embalagens como se fosse um pendrive, né? Que são coloridas, são bonitinhas. E isso acaba conquistando realmente esses jovens. Então, nos Estados Unidos, a gente vê doenças pulmonares relacionadas ao vape, uma doença nova que surgiu chamada EVALI, que é o E, quer dizer de electronic, né? Que é uma doença respiratória pulmonar causada pelo uso do vape. Existem outras doenças como o próprio inflamações dentro dos brônquios, causando bronquite, e além dos problemas psicológicos do vício. Então, os dados também mostram que os jovens, além de começar mais cedo, eles ficam mais adictos à nicotina, né? Esse vício na nicotina, e muitos utilizam uma dosagem de nicotina maior do que a média até das pessoas que fumam cigarro, que vai dar o quê? Um maço por dia. Então, por quê? Porque o jovem pega ali e ele inclui aquilo dentro da vida dele. Então, acordou de manhã, ele fica ali aspirando o seu vape, quando aquilo ali acaba, ele vai, coloca outra gotinha, continua aspirando, ele vai almoçar, vai tomar café, aí ele está nervoso, ansioso no trabalho, aí ele vai e fica aspirando aquilo ali de novo e acaba nem percebendo que ao longo do dia aspirou aquilo várias vezes. Tanto isso acaba passando despercebido, porque vira um hábito mesmo dentro da vida da pessoa, que a gente observa hoje pessoas famosas, desde cantores sertanejos, pessoas da mídia, celebridades, que tiveram problemas, internações hospitalares causados pelo excesso e mesmo baixas doses de vaping, que vieram trazer aí na mídia, desde Instagram, nas mídias sociais, esses alertas para a população aqui no Brasil. Inclusive, hoje o vape ele é proibido. Houve recentemente uma avaliação perante a Anvisa, a minha classe, né, dos pneumologistas e várias outras classes médicas
foi bastante enfática num posicionamento que só tem efeitos negativos, e aí mantém-se ainda uma proibição da comercialização do vape no Brasil. Mas a gente não pode relaxar com isso, porque existe forças assim dessas indústrias que são bastante pesadas, incisivas e pesadas, para que isso esteja sempre sendo reavaliado e etc. E todos esses danos causados pelo vape, o quadro de enfisema já é um quadro crônico e mesmo de longo período. Então, são questões diferentes. Isso, são doenças diferentes. O enfisema e outras doenças respiratórias que precisam de mais tempo para se desenvolver, ainda estão sob estudos. Por quê? Porque o vape ele vai ter o quê? 5, 6 anos que ele está mais forte, por exemplo, aqui no Brasil. Mas já está mostrando muito estrago. Tá? Isso, então para o enfisema é preciso mais anos para essa alteração ser detectável. Sim. Para eu avaliar isso numa tomografia ou uma prova de função pulmonar. Então as outras doenças, como a gente comentou, a bronquite e inflamações respiratórias, elas já são detectáveis. Mas o enfisema em si, né, que é o motivo da sua pergunta, ele ainda está dentro de estudos e a gente não pode ainda bater o martelo porque precisa de mais tempo para ele se desenvolver. Mas estamos de olho, né? Isso, com certeza. A pesquisa entre os pneumologistas, mais de olho ainda, né? O enfisema, ele pode desencadear outros quadros, né? O senhor fez a citação de uma série de doenças causadas pelo tabagismo. Elas acontecem de paciente para paciente, mas a situação pulmonar do enfisema facilita o surgimento de outros problemas de saúde? É importante a gente começar com os conceitos. Sim. Então, o enfisema, ele é essa alteração da via respiratória que a gente comentou lá nos alvéolos, e ele vem acompanhado da bronquite crônica, que é uma inflamação nesses tubinhos onde passa o ar dentro do nosso corpo. Então, quem está vendo, todo mundo aqui consegue palpar a traqueia, esse tubinho desce e vai se ramificar, como se fosse um encanamento de uma casa. E aí, quando ele fica inflamado, a gente chama isso de bronquite, que são os brônquios inflamados. O enfisema com a bronquite, causado pelos anos de tabagismo, vão formar uma doença, chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem a sigla DPOC. A DPOC que vai causar esses sintomas, etc. E aí, como que ela vai se manifestar além dessa falta de ar? Momentos de crise. Então, ali o enfisema está compondo essa DPOC e a pessoa passa, por exemplo, vários anos que ela tem essa falta de ar para subir uma escada, uma ladeira, um pouquinho de tosse ou aquele pigarro. E a pessoa acha que está ali, não, eu estou com mau condicionamento, porque eu ganhei peso, parei de fazer exercício. E estou envelhecendo, não, acha que é por causa do tempo e acaba atribuindo muito a isso. E às vezes até nem fala na consulta. O médico às vezes nem tem oportunidade, porque o paciente às vezes nem relata. E aí, isso vai passando o tempo e vai chegar um momento que vai ter uma crise. Assim como a gente tem a crise hipertensiva, da pressão alta, tem a crise do diabetes, que sobe o açúcar no sangue, a gente tem a crise desse enfisema da DPOC, que a gente chama de exacerbação da DPOC, ou até crise de DPOC, ou ataque pulmonar, né? Alguns que a gente pode chamar desse termo. Como tem o ataque cardíaco, a gente pode ter também esse ataque pulmonar. Nesse momento, aquelas bactérias que vivem ali no nosso organismo, elas aumentam de tamanho, na quantidade, e vão causar essa desregulação, com piora da tosse, piora do catarro e piora da falta de ar. Isso vai gerar uma inflamação mais importante ainda, que vai estar em toda a circulação. E vai impactar, então, não só a respiração, mas também essa inflamação afeta a função cardíaca, a função renal, a função do fígado, altera a glicemia do paciente que tem diabetes e facilita da pessoa desenvolver outras infecções também. A gente fala, então, do momento de crise, né? Um ápice da doença que vai resultar num pronto-socorro, numa internação, provavelmente. Exatamente. Então, num quadro inicialmente leve, essas pessoas que conseguem passar uma consulta ao médico, a gente começa ali com antibióticos, corticoides orais durante um período específico, geralmente uma semana, 10 dias, e aí muitas vezes isso recrudesce e regride. E aí a pessoa, ótimo, beleza, melhorou, a gente vai revisar todo o tratamento para evitar que isso venha acontecer novamente. Mas existe uma porcentagem da população, e na verdade a maioria dos pacientes com DPOC vão desenvolver essa crise em algum momento da vida, que vai precisar ir a um pronto-socorro e eventualmente ficar hospitalizado numa proporção de casos. E aí aquela pessoa vai ter
uma chance, infelizmente, de ficar mais tempo internado, de parar numa UTI e ter até outros problemas de saúde, né? Para ter uma ideia, hoje no Brasil, morrem de 99 a 100 pessoas por dia por DPOC. E se a gente pensa no enfisema que compõe esse quadro, uma causa Sim. completamente prevenível. Pode prevenir lá atrás, né? Ou para as Deixando próximas de fumar. pessoas. Isso. Isso, Então, isso aqui é informação em saúde, não é só descrever uma doença para conhecimento, inclusive para saber também como tratar, vamos falar um pouquinho agora do tratamento, mas saber que dá para chegar antes com um hábito mais saudável. E quer parar de fumar? Que boa ideia! Né? Certamente seu pneumologista, seu médico vai lhe ajudar, e a gente daqui a pouquinho também deixa o contato do Dr. Franco. Que compõe o tratamento? Como dar qualidade de vida para esse paciente que está com uma situação pulmonar comprometida? Legal. Então, para chegar no tratamento, a gente vem antes com um diagnóstico correto, sim, né? Sim. Então, o diagnóstico, a primeira coisa é que ele não precisa ser dado por um pneumologista. Então, essa é uma doença que vários clínicos e outras especialidades têm a completa capacidade de tratar e fazer o diagnóstico inicialmente. Então, o diagnóstico ele surge a partir de um exame simples, que é a chamada prova de função pulmonar. O paciente assopra num tubinho e aquele aparelho vai trazer ali, junto com o quadro clínico que o paciente conta para o médico, a gente junta isso e chega nesse diagnóstico da DPOC. Vamos classificar se o quadro é leve, moderado, grave ou muito grave e iniciar o tratamento. Pela capacidade, assim, pelo fôlego que a pessoa tem. Isso, aquele aparelho ele mede o quanto de ar que a pessoa consegue assoprar. Se a doença é muito grave, ela assopra pouco. Se a doença é leve ou não tem nenhum problema, a pessoa assopra bastante. Porque tem ali os alvéolos saudáveis e com flexibilidade para trazer ar para o pulmão e expirar. Isso. Exatamente, exatamente. Então esse teste vai mostrar aquilo ali. É um teste bem simples de ser realizado e está disponível bastante ao longo do Brasil. A partir então desse diagnóstico, a gente vai classificar a gravidade e determinar o tratamento não farmacológico junto com o farmacológico. O não farmacológico a pessoa obviamente interromper o tabagismo, mesmo quem tiver doença em nível grave, sempre é bom interromper, porque aí o avanço da doença ele diminui. Né? Ela vai progredir de uma forma mais lenta. E aí compõe também uma alimentação adequada, controle do peso, então não só o peso, mas também ver se a pessoa está com uma nutrição, se a pessoa está nutrida, isso numa avaliação também com a nutricionista ou com os profissionais de saúde também é importante, e a atividade física para melhorar essa capacidade respiratória. Além da gente fazer uma investigação se tem outras doenças associadas que vêm junto. Sim. E o tratamento farmacológico, ele vai buscar abrir essa via aérea. Então, se os brônquios estão mais fechados, o tratamento vai abrir os brônquios, vai dilatar os brônquios. Então, o nome desse tratamento é com os broncodilatadores. E aí a pessoa vai utilizar 1 ou 2 vezes ao dia por meio de medicações inalatórias, que ela vai aspirar. O que é muito positivo, porque veja, se eu tomo um comprimido, eu vou engolir aquilo vai ser digerido e vai cair no corpo inteiro. Então, às vezes, eu tenho uma dor de cabeça... Um efeito sistêmico até, isso, né? mas aí está passando o remédio lá no meu pé. Aqui não, na via respiratória ela vai direto na medicação, então a gente usa microdoses. Por isso que os medicamentos são em microgramas. Então o efeito é bem direto desses broncodilatadores. E em casos que existe uma inflamação, nós vamos utilizar também os anti-inflamatórios da classe dos corticoides inalatórios. Também numa dose bem baixinha em microgramas, o que vai reduzir bastante os efeitos adversos desses medicamentos. Então, que são bastante controláveis e a gente observa que a principal vantagem, mesmo as pessoas utilizando décadas e muitos anos, que eles são bastante seguros e funcionam muito bem. São eficazes e são seguros. E o melhor de tudo, né, para a nossa população, para aquelas pessoas que se utilizam do SUS, já há muitos anos e hoje mais ainda, essas medicações, desde as melhores medicações, a que eu uso no meu consultório particular, elas estão disponíveis e incorporadas dentro do rol de medicamentos do SUS. Então, os pacientes têm o direito de utilizar os medicamentos de primeira linha hoje no tratamento da doença dentro do sistema público
de saúde, o que é muito benéfico, né? Com todo esse acesso, a gente tem ainda pacientes, ou qual seria o que se acredita, né, de estimativa de pacientes não diagnosticados e, portanto, sem acesso a esse tratamento? Gratuito, fácil, eficiente. A quantidade de pacientes sem diagnóstico com a DPOC está por volta de 90% hoje ainda. Isso. Por quê? Porque essas pessoas, primeiro, precisam buscar o sistema de saúde, né? Infelizmente, a gente ainda não tem a capacidade de o sistema de saúde, desde o excelente trabalho que os agentes comunitários fazem, mas eles não conseguem levar os aparelhos de espirometria e fazer os pedidos médicos na casa das pessoas, mesmo que alguém diga que fumou durante anos. Então, o que é a minha sugestão aqui para a sua audiência? Se você fumou qualquer momento da vida, avise isso para o médico, marque uma consulta, vá ao posto de saúde, vá a qualquer pessoa que lhe acompanhe, e relate, porque é necessário, existe uma indicação formal, isso é um consenso na classe médica, pessoas que fumaram, fazer esse exame de prova de função pulmonar. Existem diretrizes fora do Brasil que recomendam que as pessoas deveriam fazer isso lá por volta dos 18, 20 anos de idade, quando, por exemplo, tiram sua carteira de habilitação, ou vão fazer aquelas atividades do Exército que são obrigatórias, quando tiram sua carteira de trabalho, para você ter um padrão de saber como que era lá atrás. Né, e como que está hoje. Mas a recomendação que a gente pode dar é, qualquer momento da vida que se tenha fumado, faça esse exame de função pulmonar, porque ele vai dar muito diagnóstico dentro não só da DPOC, mas outras patologias que aparecem ali também. E quem foi, por alguma razão profissional ou por ter um familiar, fumante passivo, conviveu muito próximo com alguém que fumava? Portanto, inalando essa fumaça do cigarro. É importante ressaltar que, além de ter convivido com pessoas, a gente vive num ambiente de poluição. Sim. Então, e tem outros fatores também envolvidos. Por exemplo, quem nunca teve, às vezes, um problema respiratório, uma crise, agora com o Covid, muitas pessoas pegaram, ele é uma doença que acomete majoritariamente a via respiratória. E associado e acrescido a esse fator de ter convivido com alguém que fumou, é extremamente recomendável que faça esse teste de função pulmonar. Porque ele vai poder dizer e detectar de uma forma adequada qual que é o grau, se aquilo está presente ou não, para começar esse tratamento de uma forma mais possível e evitar que a pessoa tenha, por exemplo, essa crise que nós acabamos de comentar, de precisar ir no pronto-socorro e descobrir, que é o que infelizmente eu vejo muito hoje no consultório, os pacientes que descobrem ter DPOC, ter o enfisema, ter essa causa de bronquite crônica após uma crise, uma exacerbação no pronto-socorro. O médico atendeu e falou, olha, você tem aqui um problema respiratório, passa no pneumologista. Então acaba infelizmente descobrindo ali. Ou seja, quantas dessas crises, esses 100 óbitos por dia que nós temos no Brasil, fora todos que ficam hospitalizados, poderiam ser evitados, não só com a questão do tabagismo, mas com o diagnóstico, com o tratamento adequado, que reduz em muito, não só essas crises, mas hoje os tratamentos já comprovadamente reduzem a mortalidade. Então a gente já consegue fazer que as pessoas vivam mais com o tratamento adequado. E com qualidade de vida, doutor? Isso, exatamente. Também foram feitos estudos que mostram o aumento de mais de 50% no questionário de qualidade de vida quem trata de forma adequada. Para continuar acompanhando o seu trabalho, a gente tem para divulgar aqui o Instagram para a nossa audiência. Tirando dúvidas, não é isso, doutor? À disposição de todos. @Dr. Franco Martins. @Dr. Franco Martins. Muito obrigada por estar com a gente mais uma vez, de forma tão didática, trazendo esse tema para a gente. E para encerrar, então, eu vou lhe dar um recado rapidinho. E para nossa audiência, hábitos, qualidade de vida, né, de qualidade de vida, para a gente ter pulmões saudáveis e evitar esse tipo de doença. Legal, Maria. Então, obrigada mais uma vez, hein? Eu que agradeço. Então, citando aqui um desses pontos que eu gostaria de deixar de mensagem, além do que foi discutido, é o da vacinação. A vacinação é a forma mais simples e para o sistema de saúde também barata e acessível de se prevenir comprovadamente doenças. Hoje a gente tem só dentro do Sistema Público de Saúde disponível no Programa Nacional de Imunizações vacina contra gripe, que é uma doença que as pessoas pegam e dão um baque, né? As pessoas acabam confundindo com um resfriado.
o que acaba minimizando a pessoa achando que é um negócio leve. Não, uma gripe, o negócio assim, a gripe, hoje em dia as pessoas ficam hospitalizadas, internadas e morrem por gripe e tem uma vacina disponível no SUS. A gente tem vacina contra a Covid para a pessoa tomar a sua vacina de forma adequada. Nós temos enfrentado também na doença respiratória quadros de coqueluche, que também está disponível dentro do sistema público para pessoas selecionadas. E nós temos outras vacinas também no âmbito privado que são importantes, que é a vacina da pneumonia, a vacina contra o vírus sincicial respiratório e outros problemas de saúde que a gente consegue hoje evitar. Então, o meu recado é vacine-se, que é uma forma muito eficaz e legal de você se prevenir de forma comprovada dessas doenças e leve também seus familiares lá no posto para que eles também estejam com a sua carteira de vacinação em dia para evitar pegar qualquer problema respiratório. Forte abraço e até a próxima. Voltamos com Consulta ao Doutor aqui pela Hit TV. Participe com a gente pelo WhatsApp do programa. Convite fraterno para você, carinhoso. Bora participar? Código de área 11 3337 5886. A gente vai falar agora sobre pensamento intrusivo. Já ouviu esse termo? Já vamos saber o que é. Mas eu quero te contar a história dessa pauta, como esse tema surgiu aqui para o programa. Antes de apresentar quem responde as nossas perguntas, doutora Jordânia Ribeiro, psicóloga, bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Maria. Obrigada pela oportunidade de estar aqui no programa juntamente contigo. Sou muito grata. A gente que agradece. Então, alguém estava assim, passeando por São Paulo, aí cruzando uma ponte, olhou lá para o rio, tipo Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, uma daquelas travessias, né, dos pedestres. Pensou se eu jogar meu celular lá para baixo? O que acontece? Então, a gente está sem uma razão de pensar em algo muito estranho e esse pensamento adentra com uma força significativamente, conversa praticamente com você. Isso pode ser chamado de pensamento intrusivo também? Sim, não só intrusivo, Maria, como obsessivo também, obsessor, no caso, sim, tá? Porque se parar para pensar, o nosso cérebro, ele trabalha sem parar. E qual que é esse tipo de trabalho? São esses pensamentos, muitos pensamentos, tá? Tem 2 neurocientistas que eles fizeram uma pesquisa, que eles chegaram a uma conclusão óbvia que nossos pensamentos são 6.000 pensamentos por dia e passa imperceptíveis. Por quê? Nós só denotamos alguns que são de suma importância para nós, né? Alguns são relevantes, outros são agressivos, outros são inofensivos e acabamos não notando. Só que tem algumas pessoas que têm essa sensibilidade de focar nesses pensamentos intrusivos, obsessor, que é onde vem esses pensamentos, opa, vou jogar o celular daqui de baixo, ou se eu bater o carro, né? E acaba não tendo esse controle sobre esses pensamentos, tá? Sim. Mas ele é constante, é em todas as pessoas. Está acontecendo com todo mundo, essa enxurrada de pensamentos muito estranhos. E, de repente, eu registro e como se eu ouvisse um deles, né? Eu registro aquela informação e ela, então, a minha mente capta. Seria isso? Ela não é que captasse, sempre está ali. Sempre está ali, mas só ela nota. Isso, ao notar, é um hiperfoco que você só tem para aquele característica de pensamento, tá? Porque tem algumas pessoas que sempre têm ele, só que ele não foca. Entendi. Tá? Ele não foca, ele passa, ele não dá tanto foco, porque tem outras prioridades e tem outros tipos de pessoas que acabam trazendo esse tipo de foco. Mas as características das pessoas, né, dos pacientes ou dos indivíduos que trazem esse tipo de foco, eles têm alguns traumas que ficam no inconsciente, que eles não são tão elaborados. E esses traumas é chamado de gatilhos. Essas pessoas que têm esses tipos de gatilhos, que são alguns traumas da infância, ou alguma coisa que passou, algum processo que não foi ali tratado
voltado, o pensamento ele insiste em ficar, e quanto mais ele focar e se preocupar com esse tipo de pensamento, é onde que ele vai gastar toda a energia dele lá, nesse pensamento, e ele vai querer ter o controle, e quando ele não tem o controle, é aonde que ele fica refém desses pensamentos intrusivos, tá? Sim. Essas características também são pessoas que têm a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, são pessoas que têm estresse pós-traumáticos, são pessoas que pós-parto também, tá? Depressão e TOC, né? Que é o transtorno obsessivo da compulsão ali de estar Esse sempre... obsessivo do termo TOC está muito relativo, então, a essa característica de pensamento. Sim, porque o TOC, ele é como se fosse um ritual, né? Você acaba ficando refém. E o intrusivo e o obsessivo, que faz parte do TOC, eles dois são iguais, porque eles acabam deixando você refém. Então, acaba criando um certo tipo de ritual para criar um certo tipo de defesa contra esses pensamentos. E quando você levanta esse tipo de defesa para esses pensamentos intrusivos, você acaba ficando refém e, novamente, gastando a energia, tentando lutar. Então, quanto mais você focar neles, mais você vai se desgastar e ele vai te consumir, para você ficar refém dele. Agora, Jordânia, como você disse, é característica do ser humano, a nossa mente produzindo centenas, milhares de pensamentos. 6.000 por dia. Por dia, pelo menos, né? Uhum. Em média. Como chega para você a pessoa que está refém dos seus pensamentos e que estado emocional, que tipo de característica está relacionada com a ansiedade, o TOC, outras questões, para a gente poder dar dicas de como identificar, opa, eu acho que eu estou sofrendo com pensamento intrusivo e agora o que eu posso fazer? Então, eu oriento essa característica de pessoas, quando chega também lá no consultório, é prestar atenção em que momento ele chega e por que ele chega, tá? Para poder a gente criar estratégia para poder retirar essa pessoa, né, desta situação. Tá? Geralmente eu oriento a conversar com alguém, a se abrir, a ver quantas vezes ele persiste no dia, em que ele está atrapalhando, se é uma noite que vai dormir, se é no encontro, se é numa reunião, né? Ficar atento de onde que ele surge para poder entrar com um tratamento para ele poder ter o autocontrole, tá? Que muitas das vezes as pessoas perguntam se tem a cura, né? Todo mundo pergunta, a depressão tem cura, né? O pensamento intrusivo tem a cura? Geralmente, a terapia, né, cognitivo-comportamental, que é uma das mais orientadas para esse tipo, né, de pensamentos intrusivos, desse transtorno, porque vai te trazer novos condicionamentos de pensamento. Porque da mesma forma que foi condicionado a acreditar que aquele pensamento existe, vai fazer também um condicionamento para ele desacreditar que ele não existe. Porque, na verdade, as pessoas acham que vai acontecer, só que não. É diferente de eu olhar para este copo de água, imaginar ele espedaçado, caindo água, do que eu realmente, de fato, ir fazer acontecer. Tá? Porque a maioria dos indivíduos, eles sofrem por pensamentos, fantasias irreais, tá? Que elas vêm de forma desconstrutiva, abusiva, violenta. Ela sofre ali quando ela cai a realidade, desvincula, não joga tanta potência e fala, opa, não era real, não era verdade. Então, é como se ela não te ensinar, despotencializar dessa forma cognitiva, para ela aprender a não dar tanta importância, deixar como nulo, enfrentar, ele está vindo, tá, ele veio, e se posicionar de uma outra forma para ele poder sair, tá? Ter o controle. Exatamente, aprender a ter o autocontrole. Aprender a ter o autocontrole. Seria algo para a gente observar assim, então, ó. Quando eu pergunto, ou tenho expectativa, se cura um pensamento intrusivo, e aí você traz para a gente como ele funciona, como acontece, como a nossa mente produz pensamentos a todo momento. E se há esse hiperfoco, a necessidade é chamar nossa atenção para buscar apoio e estabelecer o controle. Então, eu não estou diante de uma doença. Eu não preciso me considerar um doente, colocar em mim um rótulo de que, nossa, tem um problema, uma doença. Como, por exemplo, o TOC.
é um transtorno. Aliviar também o próprio diagnóstico, né? Sim. Ajuda a pessoa a tirar um pouco o hiperfoco e perceber que ela pode dar esse passo de controle, de estruturação de si, de mudança de comportamento. Sim. Assim, a pessoa ela tem que também pedir ajuda, se conscientizar, porque algumas pessoas têm um pouco de restrição de pedir ajuda, porque as pessoas vão rotular, vai ter medo, ele vai se culpar. Em primeiro lugar, tem que tirar a culpa, porque não é algo que ele quer, é algo que surge, ok? Então, ele tem que tirar primeiro a culpa, ele retirando a culpa para não gerar transtorno, porque pode ocasionar algum transtorno, tá? Sim. Com coisas que não são elaboradas. Se causar algum transtorno, eu oriento também procurar um médico psiquiatra, tá? Porque também vai passar medicamentos para ter o controle, não que vai ficar a vida toda, mas até ele também entrar juntamente, né, com a farmácia e com a terapia junto e ser como se fosse multidisciplinar. E aos poucos ele aprender a lidar com isso para não trazer danos futuros. Sim. Tá bom? Esses danos pode ser social, pode ser no casamento, pode ser na escola. Eu falo no monopólio social em geral, tá? Porque isso pode ocasionar, se caso ele não pedir ajuda. Precisa se pedir ajuda para ajudar a se conhecer e ter o autocontrole. Como eu disse atrás, por exemplo, se você está com frequência, acordou, viu que está potencializado esses tipos de pensamentos, você já tem que se posicionar e criar estratégia para que ele não possa te dominar. E isso é muito importante. Isso a gente aprende num processo de terapia, de acompanhamento, né? Porque tem que fazer essa mudança de comportamento. Exatamente. Às vezes, a acessibilidade de terapia para algumas pessoas ainda não chegaram, mas eu sempre oriento que tem algumas faculdades que fazem também valores sociais, ali, né, com os estagiários. Tem clínicas que também fazem valores sociais, tem UBS que também faz atendimentos. Então, independente de classe social, peça ajuda e tente encontrar o caminho, porque às vezes ainda é um pouco de tabu, dependendo dos extremos aonde se localizamos. Eu faço essa observação, porque no constante não só do transtorno intrusivo, mas de outros transtornos também, tá? Do pensamento, né, no caso intrusivo, mas de outros transtornos as pessoas ainda ficam um pouco ali meio solto. A gente sem assistência. Né? Quando a gente diz assim, não é uma doença, é claro que é uma condição a ser tratada. Se precisar de médico, do psiquiatra, vá, mas sem preconceitos, sem tabu, sem sentir-se mal por isso, sem culpar-se, se é um familiar, sem estabelecer nenhum julgamento também, porque não ajuda, não é? Exatamente, Questões Maria. como essa precisam de acolhimento, compreensão e apoio para a pessoa seguir e buscar o tratamento adequado e qualidade de vida. E ter apoio muitas vezes é importante. Sim. Uma outra pessoa ajudar o paciente a perceber o que está acontecendo com ele. Sim, é essencial o acolhimento, como você mesmo disse, Maria, o não julgamento. Porque hoje, geralmente, quando se trata da saúde psicológica, há muito tabus ainda. Né? A gente infelizmente. Tá aqui com informação para poder Exatamente. Tirar isso. Até mesmo pacientes meus ainda têm resistência em questão de quando está trazendo algum tipo de comportamento que está afetando a vida dele, social, eu falo assim, olha, vamos tomar uma medicação para poder estar trabalhando junto, você despotencializar. Ah, mas eu não quero. Ah, mas por que eu não preciso, eu não sou louca ainda, mesmo ele acesso à terapia, ainda essa questão de loucura, mesmo as pessoas que têm alguns déficits psíquicos, eles precisam também. Por quê? O que acontece? O nosso sistema nervoso central, ele precisa também de alguns inibidores, né? Tanto para serotonina, dopamina, noradrenalina, entre outros que eu denomino, eu mesmo, psicóloga Jordânia, como conjuntinho da felicidade, né? Da mesma forma que o nosso organismo precisa de vitamina C, B, de A, zinco, vamos falar assim, ele também, esses inibidores, eles precisam, às vezes, de ter um autocontrole, porque não funciona totalmente. O próprio organismo vai lá, joga 50%, 100%, e o nosso corpo
acaba somatizando referente a isso. Então, uma assistência medicamentosa vai ajudar esse auxílio da pessoa não estar sofrendo, entendeu? Mas é uma reposição, porque o nosso organismo, também dependendo da idade, não vai também fabricar sozinho, vai precisar de estímulo para estar ali esses inibidores. E dentro do pensamento intrusivo também, às vezes, dependendo o grau, tá? Sim. Que esteja prejudicando a vida do indivíduo, vai precisar também inibir, principalmente ali o psiquiatra em si, ele vai falar melhor, né, do que a minha pessoa, o correto para vamos trazer um equilíbrio, já que o comportamental, a terapia não está ali, né, funcionando, então, adaptando, vamos dar as duas exatamente. Né? Fazer esse tratamento aí com profissionais diversos, né, equipes multidisciplinares, e aí a gente muitas vezes uma terapia, um exercício físico, outras atividades colaboram, né, para esses níveis de controle, de bem-estar, de baixar a ansiedade. Sim, meditação também é muito interessante. Não precisa se mudar a rotina, tá? Você tem que continuar a sua rotina, porque você tem que neutralizar ele para ele não te dominar. Tá, esses pensamentos, tá? Eles se caracterizam também de forma abusiva, da questão também sexual, violenta. Então, você tem que observar qual que você está mais caracterizado para poder trazer para o terapeuta ou pedir ajuda para um amigo, para uma família, não deixar de sofrer. Porque as pessoas às vezes ficam sofrendo sozinhas. Não, eu vou... retifico o que eu falei, não sofrer sozinho, entendeu? Porque às vezes as pessoas ficam aguardando, então não sofra sozinho, compartilhe, peça ajuda para trazer um equilíbrio, né? Porque a pior coisa que tem você estar em um sofrimento, olhar para um lado, olhar para o outro, às vezes pode ocasionar até alguma coisa ruim, mesmo que esse pensamento não venha a ser realizado, mas ele sofre inconscientemente, né? E além de sofrer inconscientemente, o físico, ele acaba somatizando, tá? E trazendo outros tipos de sequelas, tá bom? A gente daqui a pouquinho, mais 6 minutinhos de conversa, estratégias para colaborar para esse tratamento e ele dar certo. Então, assim, para a gente deixar aquela mensagem de esperança, né? Não é uma condição fácil, nem de diagnóstico, nem de lidar com ela. O tratamento tem que encarar-se a si mesmo e restabelecer o equilíbrio com a ajuda do terapeuta, se necessário, sem preconceito, sem auto-julgar-se. Busque também o apoio do psiquiatra. E o que se vê quando a pessoa decide por essa trilha de enfrentar esse desafio que ela está vivendo? Ela se vê, em primeiro lugar, eu digo que todos são corajosos, né, Maria? São corajosos, dando uma chance para si mesmo, enfrentando a si mesmo, escolhendo uma qualidade de vida melhor, saudável, digo psicologicamente, tá? Não desistir, ser pontual, ir nas sessões pontualmente, trazendo coisas novas, tá, para a vida, porque às vezes as pessoas ficam ali limitadas em algumas questões, se retirar também de gatilhos que venham a reforçar esses pensamentos, tentar neutralizar. Quando eu digo neutralizar, é enfrentar eles, tá? De que forma? Quando eles começarem a vir, a surgir, porque ele está constante, você dá hiperfoco somente para aquele pensamento, né, abusivo, você deixar ele vir, mas continuar fazendo a sua rotina, tá? Questões de trabalho, questões familiares, questões de tudo aquilo que você já sempre fez, sua rotina. Então, não deixar de fazer, porque aí você vai neutralizar ele e não vai dar tanta importância. Quando você parar e querer resolver, aí você vai dar hiperfoco, porque geralmente você não vai ter o total controle de algo que é uma fantasia, querendo ou não, e você não vai conseguir controlar. Que é intrusiva, né? Exatamente. Abusiva, intrusiva, só para... Surge além da sua vontade. E quando você tem esse conhecimento, você vai começar a observar qual o momento, se é intrusivo, se é, né, da forma, assim, tá me prejudicando, então você vai dizer, não vou dar tanto foco, aí você vai se retirar. Então você tem que praticar, tem que ser praticado tudo que o terapeuta e o psiquiatra também estará orientando. Sim. Porque no caso é sempre 50% do psicólogo e psiquiatra e 50% do próprio paciente também está nos ajudando. Então, assim, a aderência ao tratamento, né? Exatamente. Decidiu fazer essa trilha, que bom, parabéns. Continue caminhando,
busque ajuda para não desistir, né? Conte com a sua rede de apoio e continue caminhando. Exatamente. Quando você destacava para a gente, né, essa rotina de enfrentamento ao pensamento intrusivo, eu imaginava algo assim, né, conversando com um pensamento como esse. Com licença, né? Surgiu com licença, não tem nada a ver com você. Até mais tarde. Não, nem até mais tarde, até nunca mais. Então, é realmente ir desviando dessa inserção de pensamentos que agridem e que ficam, né, dessa forma obsessiva, né? Também, né? Ali. Sim, e esse desviar, Maria, é chamado de mecanismo de defesa, tá? Que você vai se defender dos seus próprios pensamentos. Você vai levantar e falar, tá, isso é real? Por que poderia acontecer? Qual importância vai trazer para a minha vida? Que benefício vai trazer? Então, você vai, querendo ou não, neutralizando através de alguns questionamentos. Não potencializando ele, mas questionando. Aí se levanta o mecanismo de defesa, ele vai... Minimiza, tira energia, tira força. Exatamente. Hashtag fica a dica. Exatamente, Jordânia, Maria. passou rapidinho o tempo da nossa conversa. Exatamente. Ai, obrigada. Eu que agradeço, Maria. Ó, deixa as redes sociais, o Instagram, e aí eu destaco o WhatsApp, pode ser? Sim. Então vamos lá, para a gente continuar acompanhando o seu trabalho pelo Instagram. Qual que é o endereço? É @psicóloga_Jordânia. E o telefone também, Maria? WhatsApp? Pode ser? Pode ser. Eu vou, código de área 11 98 182. 98 182 6176. 75. 75. Isso. 6175. 98 182 6175. Jordânia, muito obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço. Obrigada pela confiança, Maria. A gente... Foi muito bom fazer perguntas aqui no Consulte ao Doutor para você dentro do tema pensamento intrusivo. Uma linda tarde. Continue na programação da HIT TV. É o nosso convite, sempre participando pelo WhatsApp de todos os programas. Na nossa próxima edição, em pautas e temas futuros aqui no Consulta ao Doutor. Um abração e até a próxima. Tchau.